nova terra não é nada comparado a esse mundo que nós vivemos. Não existe esse conceito, né? Como os testemunhas de Jeová botam aquelas figuras do leão com a menininha, aqueles pomares todos enfeitados, aquela grama verdinha, e eles dizem que vai haver um paraíso na terra. Esse paraíso na terra não vai existir de jeito nenhum, só existiu lá no tempo de Adão. Dali para frente não tem mais nada de paraíso terreno, é conversa fiada e é fruto da cabeça de quem se deixa levar por besteira. Aqui está falando novos céus e nova terra. Isso aqui é um conceito já, esses novos céus e nova terra, é um conceito espiritual. É real, isso é real, mas é espiritual por quê? Porque quem vai desfrutar disso não é nenhum corpo carnal, é o nosso espírito. Esse corpo carnal que nós temos, ele vai deixar de existir também. O apóstolo Paulo diz que é necessário que isso que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Ou seja, corruptível significa algo que se degenera, algo que perde as suas propriedades, algo que envelhece. Paulo diz que nós seremos revestidos de uma essência incorruptível, algo que não envelhece, não degenera, não perde jamais as suas propriedades. Nós seremos revestidos de algo, um corpo eterno, e nós adentraremos isso na visão do apóstolo Paulo, porque o Senhor Jesus nem tocou nesse assunto. Estou falando o que Paulo disse. Então, na visão de Paulo, nós seremos revestidos de um corpo, sim, mas não mais esse corpo que é feito do pó da terra. Nós seremos revestidos por um corpo que vai ser, segundo a visão de Paulo, vai ser, esse da terra vai ser transformado em algo eterno para revestir de novo a nossa essência espiritual, alma e espírito, para daí adentrarmos nas mansões celestiais para todo sempre. É uma visão que, se alguém quiser discordar, tem toda a liberdade de discordar, principalmente por quê? Porque foi Paulo que disse, não foi um ensinamento que nós tenhamos encontrado no Novo Testamento. Nós não achamos esse ensinamento no Novo Testamento, nós só achamos isso diante de uma palavra do apóstolo Paulo, e assim sendo, quem quiser tem total direito de discordar ou até ignorar, ainda mais que não faz diferença para as nossas vidas o que vai acontecer no futuro, uma vez que já somos salvos. Então eu quero saber, meu irmão, se você tem aí algum questionamento, alguma exposição, tem algo a declarar? Temos. Pastor, diante das colocações que o senhor fez no primeiro bloco a respeito do serviço, do reinado do anticristo, nós sabemos que o anticristo vai reinar através de pessoas que se prestarão ao serviço dele por espontânea vontade. Agora, uma dúvida que eu tive é referente ao reinado de Hitler. Ele reinou, governou, mas através de pessoas que se submeteram ao sistema dele, porque senão não teria acontecido o que aconteceu, o Holocausto. A minha dúvida esses homens seriam o quê? Eles teriam, como é que se diz? Realmente se convertido à doutrina e servido por submissão ao sistema, né? Seria uma escravidão da mente, ou seria uma possessão coletiva de todos esses homens? Porque Hitler mesmo não tem relato assim que ele matou com as próprias mãos. Uhum. Ele enviou pessoas a assassinar crianças e mulheres, né? O que acontece? Não é uma possessão necessariamente. Algumas pessoas são possessas, mas a grande maioria não. A grande maioria aceita a ideia de ser privilegiada. Por exemplo, hoje nós temos muitas pessoas que cultuam o comunismo, se prestam, por exemplo, na China, jovens e mais jovens, uma massa. A China tem o maior exército do mundo, uma massa de jovens estão ali. Por quê? Porque a China é difícil de conviver lá, é um país muito populoso,
é complicado a história da China. Quem fica velho não tem aposentadoria. O camarada fica velho, ele tem que morar numa casa de cachorro, pagar aluguel de uma casa de cachorro. É casa de cachorro mesmo, não estou inventando história não. É muita gente, não tem onde morar, então os hotéis, vou assim dizer, criaram várias casas de cachorro e o espaço de uma pessoa é aquele ali, só para ela dormir. Isso é a China. Aí vem um rapazinho e se transforma soldado do exército chinês. A besta, a China, dá um monte de privilégio para esse camarada. Ele se sente o tal. Enquanto ele está lá derrubando casas, invadindo igrejas, fazendo horrores, tem toda uma corporação que o está amparando e lhe dando privilégios. E são esses privilégios que o diabo sempre tem para dar, pois ele os ofereceu ao próprio Cristo. Olha os reinos do mundo e a sua glória, eu dou isso a quem eu quiser. Esses privilégios é que enchem os olhos do ser humano. O diabo sabe disso, e ele disse isso para Deus a respeito de Jó. Pele por pele, tudo que o homem tem dará em resgate da sua vida. Então, o diabo conhece bem a ambição do ser humano. E se tem um caminho fácil pelo qual o diabo desvia vidas, é o dinheiro, é a riqueza, são as possessões. Nós, seres humanos, temos a mania, o defeito, o vício, o distúrbio de olhar para patrimônios e dizer, eu estou bem. Enquanto nós não aprendermos a olhar para Deus e dizer, eu estou bem, estamos ferrados, irmão. Estamos ferrados. Estamos acabados. Entende? Nós temos que aprender a olhar para o invisível e dizer, eu conheço aquele que reina sobre todas as coisas. Eu estou bem. Eu estou bem. Agora, o ser humano tem esse distúrbio terrível de olhar para as possessões e dizer, eu estou bem. Ou seja, não interessa se meu vizinho está morrendo de fome, eu estou bem. Então o que acontece? Os soldados de Hitler não quer dizer, ou o mundo, não quer dizer necessariamente uma possessão, não. As pessoas se veem privilegiadas, se sentem seguras, esquecem que vão envelhecer, esquecem que vão morrer, esquecem que Deus existe, tentam esquecer que Deus existe, então acabou, elas se prestam, elas aceitam o sinal na fronte e o sinal nas mãos. Então, não é que o diabo saia possuindo todo mundo, não. Tem pessoas que o diabo nem consegue possuir, e essas pessoas servem ao diabo de livre e espontânea vontade, sem entender muitas vezes que está servindo ao próprio diabo. Até isso acontece, porque é um engano. O diabo cerca a vida da pessoa, engoda ela bem engodada, põe o ninho dela lá no alto, põe ela bem estabelecida, ela nem pensa em perder aquilo dali. Muita gente hoje, irmão, está no topo aí da nossa sociedade com rótulos políticos, rótulos militares, serviço secreto não sei de quê. O camarada tem tanto privilégio, mas tanto privilégio, que ele se torna o cara mais intocável na opinião dele. Se precisar de um médico, o helicóptero pega ele em cima da casa dele. Se ele tiver uma situação na rua, ele dá um telefonema, em 5 minutos, está tudo resolvido para ele. É isso que o diabo faz, ele dá privilégios aos seres humanos, sem necessariamente ter que possuir. Todo o exército alemão estava possuído pelo diabo, que nada, eles estavam enganados por ofertas. Toda a Alemanha se rendeu a Hitler. Irmão, não foi só o exército alemão que se rendeu a Hitler, foi toda a Alemanha. Hitler falou assim, me deem os vossos filhos, e eu vos darei uma nova Alemanha. As crianças chorando, os pais arrancavam de dentro das suas casas e levavam para ser destruída nos centros militares de Hitler. Hitler montou um monte de almofadinha alemão assim, aquele bando de criança incontável, uma massa de crianças,
adestradas para um futuro da Alemanha. Cadê o futuro da Alemanha? Mas essa história ainda não foi o bastante para a humanidade despertar. Por mais que se fale, a humanidade não desperta, porque o diabo sempre tem novas propostas. Então, o diabo não possuiu toda a Alemanha, mas Hitler propôs, Hitler falou o seguinte: vamos dominar o mundo, vocês alemães vão reinar no maior privilégio e todas as nações vão servir vocês. Opa, ser servido? O mundo vai ser meu empregado? Eu vou ter 3 criadas? Todo mundo vai fazer as coisas para mim? Vão trabalhar para mim? Vão trazer o dinheiro para mim? Eu vou ser o dono de tudo? Ah, beleza. Para que o diabo vai possuir um infeliz que já pensa assim? Não precisa possuir. O diabo não precisa possuir para destruir uma pessoa que tem uma visão carnal. Ele não precisa possuir, o cara já está destruído. Ele não precisa possuir. Para que o diabo vai possuir um cara que só pensa em dinheiro? Não precisa possuir, ele vai fazer outra coisa. Então os alemães aceitaram uma proposta. Para que possuir se eles já aceitaram a proposta? E outra coisa, não teria nem como possuir. Não tem tanto demônio solto. Irmão, deixa eu dizer essa coisa para você. Não existe tanto demônio solto capaz de conseguir possuir sequer uma cidade do Rio de Janeiro. Sequer uma cidade do Rio de Janeiro não tem tanto demônio solto assim. E se tivesse, agora na grande tribulação, vai ter. Aí mesmo. Então, irmão, essa questão de possessão, você vê o que acontece. Quando fala lá, aqueles que não receberam o sinal na fronte e na mão. Opa, uns não receberam, mas outros receberam. Quem não recebeu foi morto, e quem recebeu, viveu. Isso não foi voluntário? Não foi uma questão de aceitar receber o sinal? Se entregar ao serviço, não foi? Agora, o que acontece? Se você negar, você vive. Se você não negar, você morre. O que você quer, viver ou morrer? Por isso que a igreja forte é a igreja dos mortos. Essa é a igreja forte. Uma igreja que está disposta a morrer por Cristo, o que a pode deter? Se o mais precioso que temos é a vida. Quem está disposto a morrer por Cristo não é detido por nada, meu. E eu escrevo isso no livro Sequestrado pela Democracia. Quem está disposto a ir até a morte não pode ser detido, é impossível. E eu zombo lá dos delegados e dos juízes escrevendo isso. Como que se pode deter uma pessoa disposta a morrer, se a vida é o mais precioso que nós temos? Temos mais perguntas? Não? Tem aí? É uma pergunta do Sauande. Pastor, hoje estamos em 2013, passando já 2000 anos e o começo do 3º milênio. Quando o Senhor Jesus implantar o seu reinado milenar, a humanidade estará começando no ano 0? E quanto ao povo que existir neste tempo, uma vez que o diabo estará preso, se morrer alguém, é salvo? Vamos por parte, eu vou perguntar de novo. A questão é a seguinte, ano zero, irmão, é complicado. Ano 0, começou a contar. Não, nós sabemos que vão passar o quê? 1000 anos. De repente, Jesus veio no ano 2050, um exemplo. Se Jesus vier em 2050, então eu jogo aqui mais 1000 anos em cima. Eu sei que o reinado de Cristo é 1000 anos, então não estou preocupado sobre ano 0. O marco, o que é marco? Aquele evento, né? Aquele sim, aquilo é um marco 0, a vinda de Cristo. Eu sei que dali para frente tudo vai ser diferente, mas a nível de calendário, sabe, a nível de calendário pode não fazer tanta diferença, né? Qual foi a segunda parte da pergunta dele?
E quanto ao povo que existir neste tempo, uma vez que o diabo estará preso, se morrer alguém, é salvo? Não. Se morrer é salvo, não. Nós estaremos pregando no mundo todo. Quem não se converter, converter. Seja judeu ou seja quem for. Quem não se converter com a nossa pregação no milênio, vai para o inferno. E quer uma prova de que vai ter gente que não vai se converter? Que no final, quando Satanás for solto, ele vai reorganizar o seu exército. Significa que mesmo depois de 1000 anos do reinado de Cristo, ainda tem gente estúpida, que não reconheceu que Ele é Senhor absoluto. Não reconheceu porque não quis reconhecer, porque condição para reconhecer tem. De vez em quando, esses dias eu ouvi uma coisa impressionante. Tem gente que não gosta de mim, mas que ouve as minhas pregações o dia todo. Ou seja, ele reconhece que eu falo verdade, que é uma verdade importante para ele ouvir, mas ele não entrou aqui para sentar aqui. É a soberbia do ser humano. Ouve, não vai com a minha cara, eu não gosto daquele tupirani não, mas o cara vive ouvindo as minhas pregações. Se duvidar, está ligado na rádio agora. Não gosta de mim, não sei porquê, eu nunca fiz mal à pessoa, penso que não, mas às vezes a gente prega, né, irmão, a gente não sabe em que parte a espada vai penetrar, né? A gente prega, tem que pregar, mas ouve. Então tem pessoas que são como? Elas reconhecem uma verdade, mas não se curvam à verdade, porque se curvar à verdade requer renúncia. Ninguém consegue viver a verdade sem renunciar a alguma coisa. É uma pergunta do Paulo. Pastor, podemos dizer que Apocalipse é um manual para os mártires? Porque Apocalipse não foi escrito para os judeus e nem para satisfazer a curiosidade a respeito do futuro, mas a fim de mostrar a uma igreja que sofria como as coisas piorarão e como os crentes devem postar-se firmes em tempos de tribulação. O livro do Apocalipse é essencialmente um aviso a igrejas para que resistam em meio à mais feroz perseguição. Eu estou certo com essa afirmação, né? Bem, em termos, sim, porque o que acontece? Não que Apocalipse seja um manual. Qual é o manual para os mártires? O Evangelho, claro que é o Evangelho. Se você não estiver disposto a morrer pelo Evangelho, vai morrer por quê? Então, o manual para os mártires é a própria palavra do Senhor Jesus, é o Evangelho. Agora, em que as narrativas de Apocalipse contribuem para isso? Em tudo. Porque você vê ali a revelação poderosa, quando você lê e o Espírito Santo vai testificando contigo, que realmente João foi arrebatado na ilha de Patmos, que ele realmente viu aquilo ali. Quando o Espírito Santo testifica, isso te dá uma força, vamos assim dizer, não sei se seria nem certo dizer isso, te dá uma forcinha a mais. Você olha aquilo e diz assim, não, verdadeiramente, eu vou morrer por Cristo, porque olha lá, tem os mártires debaixo do altar, tem uma grande multidão, tem as bodas do Cordeiro, tem os 144 mil com o cântico de Moisés, tem um monte de coisa, e o Espírito Santo vai testificando, vai falando contigo. Então, Apocalipse, para alguns pode complementar isso? Pode, mas eu te digo uma coisa, se não existisse Apocalipse, nós teríamos menos força de morrer por Cristo? Se tivéssemos, estaríamos fracos. Sabe por quê? Eu vou te dizer mais uma coisa, porque antes, muito antes que Apocalipse fosse revelado, já tinha cristão lá morrendo por Jesus. Tinha ou não tinha? Apocalipse foi revelado, parece no ano... Foi escrito no ano 96. Eu acho que foi revelado mais ou menos aí também. E, então, quer dizer, passou desde a hora que Jesus foi assunto aos céus, com 33 anos para completar 90, passaram 60 anos. A média de 60 anos. Nesses 60 anos,
antes que Apocalipse fosse revelado, quantos morreram por Cristo? Paulo foi decapitado, Pedro sofreu prisões e algemas, Estevão foi apedrejado, irmãos nossos foram perseguidos cruelmente pelo Império Romano. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, no ano 70, o templo foi destruído, no ano 70, antes daquilo ali, já tinha crente que tinha sido morto para tudo que foi canto que tu imaginasse. Então, será que nós precisaríamos de Apocalipse para morrer por Jesus Cristo? Não, não precisaríamos, porque teve irmãos nossos que morreram por Cristo, muito antes de conhecer Apocalipse. É uma pergunta do Lindolfo, de Fortaleza. Pastor, o corpo de Cristo, depois da ressurreição, continuou um corpo que comia e bebia, que é uma necessidade física. O nosso corpo também vai ser do mesmo jeito? Não, o corpo de Cristo, depois da ressurreição, ele foi um corpo carnal que comia e bebia quando ele agia sobre a terra. Mas quando os discípulos, olhando para Jesus, o viram ser assunto aos céus, quando Jesus, naquele momento que Jesus sai da terra e quando ele entra no céu, já não é mais o corpo carnal, ainda que ele tenha, mas ali naquele mundo não será manifesto o corpo carnal de Jesus, um corpo com necessidades naturais, água, comida, não é, lá na eternidade não é. Agora, sempre que o Senhor Jesus se manifesta aqui nesse mundo, ele tem com ele esse corpo, e ele pode demonstrar ele, como nós já temos várias experiências de pessoas a quem Jesus demonstrou esse corpo. Houve situações de pessoas que tiveram contato com o sobrenatural e ouviram coisas e receberam coisas e palavras, e a pessoa impressionada assim, e de repente a pessoa diz assim: agora eu tenho que ir. Aí faz assim de propósito, tenho que ir, e mostra a mão atravessada dos cravos. É aquele corpo que Jesus ressuscitou. Quando a pessoa quer atentar, sumiu. Caramba, eu vi Jesus, e viu mesmo. Teve um homem, mendigo, ele foi lá para o canto, onde eles costumavam dormir com vários mendigos. Quando ele chegou lá perto daquele lugar, ele viu que tinha um mendigo dormindo no lugar dele, um homem dormindo no lugar dele, e ao invés dele, como é costume dos mendigos, oh, sai do meu lugar, ele foi para o canto, arranjou um outro cantinho, e ali ficou. De repente aquele homem se mexeu, virou para ele e disse assim: você jantou hoje? Sabe o que tinha acontecido com esse homem? Naquele dia ele pedia esmola para comer alguma coisa. Naquele dia ele rodou a cidade, não achou nada, nem lixo, ninguém deu nada para ele. Ele estava faminto e voltou para dormir. Quando ele deitou ali, aquele cidadão virou a cabeça para ele e falou assim: você comeu hoje? Você jantou? Ele falou assim: não, hoje eu não comi nada. O homem foi e puxou para ele um pedaço de pão e puxou uma taça de vinho. Então come. Ele falou, esse homem dá o testemunho, ele falou que quando ele comeu aquele pão, foi muito impressionante. Ele ficou tão saciado, tão satisfeito, que ele ficou fora de si. Aí aquele homem levantou, fazendo menção de ir embora. Aí ele disse assim: ei, peraí, eu vou contigo para onde você for. Aí o homem virou para ele e falou assim: para onde eu vou, você não pode vir agora, mas depois você virá. Esse homem entrou numa igreja, se converteu, começou a crescer, ia para a igreja e ia dormir debaixo do viaduto, ia para a igreja e ia dormir debaixo do viaduto, ia para a igreja e ia dormir debaixo do viaduto, mas se converteu. Daí a 3 meses de convertido, arranjaram um cantinho para ele ficar, deram roupas para ele. Daí a 6 meses ele chegou para os irmãos da igreja e falou assim: eu quero aprender inglês. O pessoal falou assim: não, calma aí, rapaz. Olha o cego de Jericó. Calma aí, rapaz. Eu sei, você se converteu, está na bênção, mas é muito cedo ainda para você aprender inglês.
Falou, não, mas eu quero aprender inglês. Entrou, as portas se abriu, entrou para um curso de inglês e foi, esqueço o nome dele, um nome complicado, foi um dos grandes pregadores que a Europa conheceu. O homem fazia conferências por toda a Europa e os crentes continuaram lá na igreja. Tem que ter atitude, irmão. Sentir o impulso de Deus e ter atitude. Então, não sei se respondi a pergunta. Se não respondi, repete ela, senão vai para outra. Que ele diz, né, que se o nosso corpo também vai ser do mesmo jeito. Sim, não vai. Nosso corpo, esse corpo carnal é só para o planeta Terra. Esse corpo é feito do pó da terra. Para nós habitarmos as regiões celestes, o mundo espiritual, nós vamos ter um corpo diferente. Agora, se ele estiver perguntando no milênio, que ele não especificou no milênio, se a pergunta dele for no milênio, aí sim nós teremos um corpo carnal. No milênio nós teremos um corpo carnal. Será um corpo que as células gastam, nascem outra tal, e nós vamos ser sustentados por 1000 anos nesse corpo. Se ele estiver especificando que seja o milênio. Vamos ter que beber água, vamos ter que comer, vamos ter que dormir. Sempre que estamos nesse corpo, estamos restritos às necessidades que este corpo tem. Se ele estiver se referindo ao milênio, aí sim. Inclusive o próprio Senhor Jesus, quando voltar no milênio, ele será visto como um homem comum. A visão que vai se ter de Jesus no milênio é de um homem comum, aquele mesmo carpinteiro, o nazareno que esteve aqui. É aquela imagem que nós vamos ter de Jesus, inclusive com as marcas dos cravos que atravessaram as suas mãos. Se ele estiver se referindo ao milênio, aí sim. Tem mais perguntas? É uma pergunta do Anderson. Pastor, em Jeremias 8,13, diz o seguinte: eu quis recolher a colheita deles e conferir os frutos, afirma o Senhor. Entretanto, não existem mais uvas na videira, nem mais figos na figueira. A folhagem perdeu o viço e se deixou secar. O que lhes concedi será retirado deles. Será que esta profecia teve o seu cumprimento crucial quando o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira no próprio cenário de Israel? Sim, ali foi um desfecho, realmente, uma palavra definitiva, porque Deus veio sustentando Israel, sustentando e sustentando, até o ponto de dar Jesus. Ali era o máximo. Agora eles tinham que crer, eles tinham a obrigação de crer. Eram eles que tinham os pergaminhos, eram eles que tinham o Espírito. Não tinha o Espírito? Tinha. Quando Simeão e Ana não estavam lá no templo, quando eles vêm vindo Maria com José e Jesus nos braços, Simeão não disse: Senhor, despede o teu servo, porque já os meus olhos viram a glória de Israel, viram a tua redenção. Para ele reconhecer aquilo, o Espírito Santo tinha que estar ali agindo. Não tinha uma que profetizava, era Ana estava lá profetizando também, não falava coisas incríveis. Então, ali, quando Jesus está em Israel, era o ponto final. Se eles não crescem, eles não prestariam para nada. Eles tinham que crer. Então, ali realmente foi o desfecho da palavra e o cumprimento de boa parte das maldições. Eu digo boa parte por quê? Porque a Bíblia mostra que Israel ainda vai sofrer muito. Zacarias tem uma palavra sobre Israel que vai se cumprir às vésperas de Jesus retornar a este mundo. Então, Israel vem sofrendo e vai ainda ter o seu massacre, mas ali Jesus já estava determinando que realmente a oportunidade deles havia chegado ao fim, quando Jesus vai e diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. Quer dizer, nunca mais está se referindo ao tempo da graça que ele estava implantando. Agora Israel só vai florescer depois desse massacre, quando Jesus voltar e reinar da terra deles por 1000 anos. Eles vão fazer parte desse reinado?
vão, mas nós gentios que compusemos a igreja, vamos fazer muito mais parte desse reinado. Nenhum judeu vai dar ordem a nenhum gentio. Isso aí é ilusão da cabeça de pastor fracassado que não estuda e não se preocupa com a verdade. Tem gente por aí até dizendo: irmão, os judeus são muito privilegiados, são o povo escolhido. Conversa fiada. Povo escolhido sou eu, a quem Cristo se revelou, e eu dei crédito ao seu sangue. Eu é que sou escolhido. Não tem ninguém escolhido com privilégio, não tem ninguém predestinado, isso é papo furado. E ninguém vai ser salvo por ser judeu. Aliás, se que tem uma turma grande no inferno chamada judeu, tem, pode ter certeza. Acabou as perguntas? E aqui? Temos aqui? Pastor, é mais para a pergunta do irmão da internet, para complementar mais, que ele fala do corpo carnal e do espiritual, o senhor falou do milênio. Aqueles que vêm no milênio com Cristo, que já estavam uma vez salvos, eles vêm com o corpo carnal, há uma possibilidade de pecar? Não. Nós temos que entender o seguinte, gente. Possibilidades, as pessoas vão dizer: ah, possibilidade sempre é possibilidade. Não, sabe por que não? Se antes de ver toda aquela glória, eu ainda não fui para o céu. O que é o milênio? Eu vou ao céu e volto para reinar no milênio. Se antes de ver o que tem lá em cima, eu já estou dando a vida por Cristo, quando eu voltar, tem alguma possibilidade de eu cair, de eu pecar? É impossível, meu irmão. É complicado demais. Não, é difícil você dizer que vai cair. Como que vai cair? Não vai cair. Você, depois de já ter recebido, desfrutado de um corpo diferente, ter estado lá no paraíso, participado das bodas do Cordeiro, agora você volta para a terra para, com Jesus, administrar o mundo. Vai cair? Como? Primeiro, nós não vamos nem casar, não vamos construir família. Isso para nós vai ser um negócio totalmente descartado. Então, os conceitos daquela época, quando nós retornarmos com Cristo, a nossa cabeça vai estar muito diferente, o nosso conhecimento, tudo o que você imaginar. Realmente nós seremos semelhantes aos anjos fiéis que estão aí realmente lutando por Cristo com todo o seu empenho e suas forças. Nós seremos semelhantes a eles. Mais perguntas? Pastor, sobre essa pergunta de um irmão que teve na internet, de se no reinado dos 1000 anos, se pode dizer que o calendário vai ser zerado e vai começar um novo calendário. Eu entendo assim, eu não sei se eu estou errado. A humanidade hoje, até aqueles que negam que Jesus é o Messias, tem países que vivem um outro calendário. Como o judeu, ele vive um calendário diferente do nosso, eles estão num ano totalmente diferente. Mas a maior parte do mundo vive que nós estamos em 2013, isso é contado o nascimento de Jesus. Pode-se entender que no calendário vai zerar novamente, por quê? Porque se o mundo, não sei se eu estou errado, o mundo vivia um calendário até o nascimento de Jesus, agora vive um outro calendário depois do nascimento. Jesus reinando, não vai se... Até foi revelado aqui na igreja que em 2009 era o primeiro dia do último calendário, então não se dá a entender que esse calendário vai ser zerado e vai se abrir um novo calendário? Veja bem, quando Deus nos revelou que 2009 era o primeiro dia do último calendário, nós alteramos algum calendário? Continuamos do mesmo jeito. Hoje nós estamos no ano 2013 da era cristã. Tá, mas os judeus estão no ano 5.776. Então, a questão calendário, como cada nação está contando seu tempo, não vai fazer diferença. O fato é que Cristo está reinando. A partir dali para frente, 1000 anos, quem manda somos nós e ponto final. Então, não temos que nos prender calendário. Se eu viajar para a Inglaterra, qual ano que vocês estão aqui? Ah, estou no ano tal, tá bom, feliz aniversário para todo mundo. O negócio é o seguinte, quem está reinando lá em Jerusalém, viu? Pois é, eu sou assim com o homem, a partir de hoje aqui vai ser assim, assim, assim.
Ah, mas não vai ser não, vai ser sim. Pronto. A autoridade da palavra vai determinar que vai ser. Entende? Então, vamos lá em Israel. Israel vai ter aquela expressão tremenda. Mas se fosse o caso de Cristo não ter baixado em Israel, não, nós aqui não aceitamos o Messias, nós estamos no ano 5000 e tal. Problema de vocês, pode contar o calendário de vocês do jeito que vocês quiserem, mas a sociedade a partir de hoje vai ser assim, vai se comportar assim. Entende? Nós vamos ditar regras de comportamento para o mundo. Isso não interessa um calendário. Nós vamos ditar regras. O Evangelho está preocupado com o calendário? Jesus, por acaso, quando morreu na cruz, ou quando ressuscitou, ou quando nasceu, ele disse: esse vos será o ano 0. Não disse. Não disse. A vida dele foi tão impactante que a humanidade zerou. Começou a se contar, mas quem não zerou, está aí, os judeus estão no ano 5.776. Então isso não é tão relevante assim, não é fundamental.